Cidadão Silvestre. O que é fé? O que é religião? O que é filosofia? Um tipo de filosofia, né? Um tipo de pensamento. Vamos lá. A fé é o que você acredita. Você, por exemplo, pode trocar de religião. A sua fé pode não ter mudado, mas você achou que outra religião era melhor. Fé é algo que a gente acredita. A gente pode ter fé que algo exista ou pode ter fé que algo não exista. Enfim, tem essa questão. A religião, ela vem, né, daquele pensamento de religar o homem à sua crença, né? Então, a religião, ela é uma instituição, um tipo de instituição, em que pessoas que têm aquela mesma fé fazem os seus rituais, cultos, procedimentos, movimentos, tudo dentro daquela religião. Aquela religião vai ter as suas regras, seus procedimentos e etc. Agora, você também tem chamados de filosofias, né? Que são coisas que elas não exigem, né, uma ida a um culto, uma ida a alguma coisa, que é apenas uma forma de pensar. Um exemplo, o budismo é um tipo de... é considerado religião, mas também é considerado um tipo de filosofia, porque você não é obrigado a ir lá a um templo budista e tudo mais. Existem várias linhas que dizem como é que você pode pensar e tal. Eles têm, sei lá, mais de 3.000 formas diferentes de budismo, que inclusive iniciou-se na Índia, salvo engano. Então, o que acontece? Você pode ter a sua forma de pensamento e de análise filosófica a partir do budismo. Também existem outros pensamentos. Quer ver um? Ó, vou mostrar para vocês uma coisa aqui, que é o I Ching. O que é o I Ching? O I Ching, ele é uma filosofia, né? Tipo, o I Ching, ele é o oráculo chinês, que é uma forma de você refletir e ter alguma noção de acordo com uma forma filosófica. E aí você tem lá um oráculo que você consulta e tudo mais, e que você pode crer naquilo ou não, ou pode interpretar aquilo ou não. O ideal é que você pense sobre aquilo, que você diga algo sobre aquilo. E aí você, por exemplo, falar, tá, mas e me diz uma filosofia ou uma religião chinesa, por exemplo. Aí aqui, Dao De Jing. O que é o Dao De Jing? O Dao De Jing, ele é uma forma, um pensamento, uma filosofia que usa a ideia de yin yang, das energias e tudo mais. Mas se você for ler, você vai ver que aqui trata de reflexão sobre ser o humano, você tentar ser alguém melhor na vida. Tanto é que, olha que legal isso que eles falam. Que, por exemplo, você tem a retidão, que é alguém reto, que é alguém agir corretamente, e que isso não seria só suficiente. E aí você tem a pessoa que ela é benevolente. Só que uma pessoa benevolente não é um completo, por assim dizer. Se você é só uma pessoa reta, você não pode não ser benevolente. Você é reto e benevolente, ótimo. Só que a benevolência tem um certo tipo de vaidade. Então, o topo para esse pensamento deles é justamente esse pensamento de que, ao você cultuar o vazio ou cultuar a não esperar alguma coisa, você supera até a benevolência. Você faz um tipo de altruísmo sem agir buscando outra coisa em troca. Esse tipo de coisa, você vê, é um pensamento genérico. Pode ser aplicado em várias religiões. Quantas religiões não têm esse tipo de pensamento? E aqui ele trata disso. Então, se você for comparar ou analisar, é uma filosofia. Você pode acreditar ou não, e aqui não, você só falar isso ou pensar sobre isso não vai dar dinheiro, não vai tirar dinheiro de ninguém. Agora tem um problema. Quando você começa a dizer, olha, para você se salvar,
você vai precisar de comprar uma vaga no céu, no lote 41, que é o lote que a gente está vendendo agora. Então, olha, eu vou mapear aqui o céu, e aí agora a gente está vendendo o lote 41 com uma vista aqui direto para a Lagoa do Éden, sim, porque o Éden vai estar lá. Ou seja, quando se começa a vender essas coisas dessa forma, ou a dizer, olha, toma esse feijãozinho mágico, ou olha, toma essa caneta aqui, essa caneta, ela é uma caneta ungida e ela vai fazer com que tudo que você assinar com ela vire ouro. Então, enfim, toma aqui por 10 mil reais. Aí você começa a tirar vantagem do outro. E aí começa a virar crime. Entendeu? E aí não é gente só de uma religião. A questão é que a gente tem que ver aonde a gente está se metendo, qual é o local que a gente está e como é que as coisas funcionam. No Brasil, o Brasil é um país cristão. Eu não estou dizendo que o Brasil, não, na Constituição, diz que é um país laico. Ok, sem religião. Só que a gente sabe que a maior parte da população brasileira é de fé cristã. Isso é um fato. Seja católico, seja protestante, seja alguma outra linha. Beleza? E o que acontece? Essas pessoas têm gente mal intencionada que usa de saber que o Brasil é de uma fé cristã e se aproveita disso para tirar vantagem das pessoas. E com isso, eles usam texto da Bíblia, argumentos falaciosos. Por exemplo, tem dois casos que eu gosto muito de citar eles. Tem um caso que saiu no Fantástico, que é um pastor que ele, ao que parece, ele não teve o segundo grau completo, né? Se não me engano, não teve nem o primeiro. E, na minha opinião, inclusive, você tem que estudar teologia para poder pregar alguma coisa na área cristã. Isso porque o estudo teológico cristão ele tem muita coisa por trás, é muito estudo, muita bagagem que você tem que ter. Então, na minha opinião, a pessoa tem que ter o curso, tá certo? Essa é uma opinião pessoal. Mas aí vamos lá. O cara lá, ele vai e diz assim: ah, aqui tá dizendo, pega a mulher do seu amigo ou a mulher do seu coisa e adultera. Ou seja, o cara convenceu o amigo dele de que o pastor deveria ter relações com a mulher dele, porque na Bíblia estava dizendo. E aí o repórter falou: peraí, não tem aqui, não é adúltera? Não é adulterar, não é adulterar, é adúltera. E aí, quando houve isso foi ao vivo, gente. Assim, tipo, ao vivo não, né? Foi gravado lá e isso saiu no Fantástico. Ou seja, o cara, o pastor, ele usou um trecho da Bíblia, interpretou errado e colocou de uma forma que a pessoa lá se abrisse mão de uma coisa que ela não ia abrir normalmente. Enfim, é uma situação um bocado absurda. E aí tem uma outra também que foi utilizada, que é a seguinte: uma pessoa chegou lá e falou o seguinte: ah, o Bolsonaro tá certo em desmatar, tem que passar a boiada mesmo, porque Jesus andava no deserto. Então, se a Amazônia virar deserto, Deus proverá. Olha a ideia da pessoa. Olha a ideia. Então, assim, é muito complicado quando esse tipo de coisa acontece, porque se a gente está falando de fé, ok. Só que a gente não pode fazer com que as políticas públicas sejam baseadas naquele tipo de fé. A gente não pode fazer com que a forma que as coisas acontecem, elas sejam alinhadas daquela forma. É por isso que eu defendo muito que haja uma estrutura, seja ela de qualquer igreja que seja, né, para que as pessoas que estão ali falando, elas tenham responsabilidade sobre aquilo que está sendo dito. O problema é que você vai ver, olha quem está milionário. Para quem é protestante, vocês vão saber dos nomes que eu vou falar. Pergunta quem está milionário hoje em dia. É o Caio Fábio, que é um cara que propôs a união, fazendo um concílio, sabe, tipo, o Conselho dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica?
Ele propôs isso entre os protestantes. A maioria não aceitou. E aí não fizeram. E aí vê se ele está milionário hoje em dia. Não está. Agora olha quem é que está milionário aí. Agora faz uma relação em quem está milionário e bilionário com quem defende essa teologia da prosperidade. Entende? Porque não são todas as igrejas protestantes que usam a teologia da prosperidade. São poucas. O problema é que elas ganham tanto dinheiro com as táticas deles que eles aumentam. E aí as outras, que são sérias, elas acabam diminuindo o espaço. E esse é o problema, sabe, gente? Quando a gente cada vez mais aumenta algo que está sendo injusto, existe um prejuízo muito grande para a sociedade. Entende?